Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E depois de 2 dias sendo meio nerdola de anime demais, vamos falar de coisa boa. Vamos começar dezembro daquele jeitão. Começar já nos top. Porque provavelmente hoje já deve ter saído ontem ou hoje, não sei. Ou talvez até o final de semana deve sair retrospectiva do Spotify, Scooby. Retrospectiva pra mim, que faz podcast do podcast, deve sair trocentas retrospectivas, a gente deve começar a fazer retrospectiva top, então eu vou começar dezembro fazendo... Falei rápido pra caramba, né? Desculpa. Mas eu vou começar agora, dia 1º de dezembro, com o pé direito, em clima natalino ou não, porque sim, esse mês farei vocês me aturarem falando de filme de Natal. E não será filme bom. Então já fique avisado. Mas esse ano eu vou fazer uma coisa que eu não fiz até hoje e vou ser um pouco cinéfilo. Pra alegria dos meus amigos que falam que eu virei cinéfilo ou pra galera que fala que eu só vejo filme ruim, eu vou falar do meu top 10 de filmes! Sim! A galera já sabia, né? As amizades mais próximas, o pessoal mais querido, mais próximo, que eu guardo no meu coraçãozinho assim, no meu cocorô, já sabia meu top 10, porque eu encaminhei pra eles assim a foto. Postei no meu Instagram falando que estava cozinhando algo e tá aqui a cozinhada, né? Vamos falar do meu top 10 de filme. Tenho algumas menções honrosas que também serão mencionadas antes de Devias Fatos e eu entrar no meu top 10. Porque, né, cara, tem coisa que a gente não pode esquecer, né? 2023, pra mim, foi um ano top. No momento que eu tô gravando isso, já foram 102 filmes, se eu for contar pelo Letterboxd. Inclusive, eu dei uma roubada aqui, porque o que seria o 100º eu tive que segurar pro 100º mesmo. Até porque eu não sabia quem não sabia quem entraria no Letterboxd e entrou. Então entra-se aí como 102 filmes. Mas antes de nós falarmos do meu queridíssimo top 10, eu vou falar agora, e só mencionando, tá? O top 10 desse ano, ele é com base em tudo que eu assisti ao longo do ano. Assim como nos próximos anos. Então, já quero deixar isso muito claro, porque, assim, esse ano talvez eu não vá ter top 10 de livros, nem de quadrinhos e tal, apesar de ter muita coisa boa. Porém, nos próximos anos, a ideia é que eu sempre faça um mid-top ali no meio do ano, pra vocês terem uma noção de como que está a situação, e em dezembro eu faço um top engrenado de tudo que eu li e assisti, tá bom? Então eu vou deixar as regras estabelecidas nestes primeiros minutos, pra gente ir então falar das minhas menções honrosas, tá? Porque tem muita coisa que saiu esse ano e eu queria poder encaixar nessa lista, mas infelizmente eu não posso. Eu vou voltar, então, minha lista para janeiro. E sim, gente, enquanto eu falo com vocês, eu estou com o meu coisa aqui aberto. E vou voltar para janeiro, porque janeiro teve coisa assim que entraria em um outro mundo, tá? Um exemplo prático, Gato de Botas, O Último Desejo. Ele entraria sim numa lista minha, inclusive ele tá na minha lista, no meu top de animações. Mas infelizmente ele não debuta nessa lista. O Fantástico Senhor Raposo também não debuta. Assim como Evil Dead 2, Terrifier 2, o Evil Dead de 2013, Evil Dead Rise, o Menu, a Man Called Otto, né, que é o homem chamado Otto, Pearl, vixe, mas gente, eu tô olhando aqui e tá uma bosta, Hellraiser, Pânico 6, John Wick 4, sim, eu tô tentando fazer barulhinho, um Lindo Dia na Vizinhança. Eu ia falar Flash pra encher o saco de vocês, mas não. Eu me recuso a falar que Flash entraria numa menção honrosa minha. Tá? E mais ainda, se eu for chegar agora aos tempos mais atuais, Shin Kamen Rider, que infelizmente ele não entra, mas ele entra nessa minha menção honrosa. O Tartaruga Ninja Caos Mutante, Show de Truman, Exorcista, o próprio Exorcista infelizmente não entra nessa lista porque tá uma bagunça. Cara, o que eu coloquei aqui realmente tem motivo. O Iluminado, Estranha Forma de Vida. Deixa eu olhar aqui que eu tô chegando no final já. Os filmes de Digimon, que inclusive eu vi o Bokura no Wargame, vi o Diabolomon Strike Backs, vi o The Last Kizuna, que puta merda, que filme lindo. Não é a melhor coisa que eu vi, mas é um filme muito bom. E o próprio Dia da Marmota, que foi um dos últimos que eu vi aí, assim como o que eu assisti hoje, que foi Encontros e Desencontros. São filmes que entram na minha menção rosa. Encontros e Desencontros entram na minha menção rosa porque nada se compara ao que está no meu top 10. E não é falácia. Talvez você concorde ou não concorde, mas tipo assim, um ponto que eu falei pra todo mundo e eu deixo mencionado. O link do meu Letterboxd com esse top, ele tá aqui na descrição.
Então, assim, na descrição do podcast. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui são porque realmente os filmes pegaram. O top 5, ele não tem ajuste, cara. Não dá. Ele não tem ajuste. Eu tô sendo muito honesto. Que talvez seja onde eu mais vou falar. Não que aqui eu não vou falar pra cacete, mas onde eu mais vou falar é no top 5. Mas assim, o top 5 não tem ajuste. Isso é um ponto que é inegavelmente inegável e não adianta você fazer um textão pra me justificar o porquê esse filme não merecia. Pra mim, eles merecem e eu vou te esclarecer o porquê. Mas vamos lá. Meu top 10 desse ano foi questão de tempo, tá? A pessoa vai se sentir muito neste momento, mas foi indicação do Luca, assim como o meu 7º lugar. E, cara, a questão de tempo, ele é um filme lindo. Todo mundo que viu que ele tava no meu top falou que realmente é um filme muito bonito. Que a ideia dele é claramente um cara que ele descobre que ele tem o poder de voltar no passado. E ele meio que volta pra conquistar o amor da pessoa que ele gosta. E aí a gente vai tendo diversas situações que são muito bonitinhas, assim como ele tentando ajustar algumas outras coisas. E a forma como isso lidar é muito legal. É um daqueles típicos filmes que você vai assistir e vai sair de coração quentinho. Tem um momento que, inclusive, eu conversando com o Caco esses dias, ele chegou e falou que não concordava muito com essa parte, que é quando a gente entende o ponto que tem referente ao poder. Que tudo que ele faz pode influenciar, só que tem um momento específico que a gente descobre a limitação desse poder, e é a partir daí, pro Caco ele diz que há um pequeno furo de roteiro, mas ele releva porque ele acha muito bom, e analisando friamente é meio que um pequeno furo, mas concordo com ele que dá pra relevar. Eu não vou entrar em méritos, porque a ideia desse podcast não é dar spoilers. Mas sim, esse filme ele é meu 10º lugar, porque ele é um filme que eu fui assistir com pouca expectativa. Me desculpa, Luca, mas eu tenho que admitir que eu fui ver com pouca expectativa. E eu saí tão maravilhado, tão encantado, com o coração tão quentinho, que eu falei, mano, isso aqui é um filme pro ano. Isso aqui é um filme pra se ver anualmente. E aproveitar muito, porque é um filme muito gostosinho de assistir. Tá? Então, sim, questão de tempo é meu 10º lugar. Questão de tempo é um filme que, assim, de coração, eu recomendo muito que se você não viu, você assista. E se você já assistiu, eu recomendo que você assista uma vez por ano, porque ele é um filme que vale muito a pena, tá? Meu 9º lugar, ele fica com um filme que é do ano passado, tecnicamente ele saiu no Japão no ano passado, e eu consegui assistir esse ano só, que é o filme de Holic, né? A adaptação que saiu no ano passado de Holic, que ele é meio que um amálgama do começo, do arco da Maldição das Aranhas, é um amálgama gigantesco de Holic, meio que eles tentaram condensar muita coisa em um filme de 2 horas. E caralho, que filme foda! E sim, vai ter palavrão aqui e é isso. Os próximos vai ter alguns que eu também vou falar uns palavrão aqui no meio. Mas que filme foda, que filme bonito. Porque assim, a gente nunca entende 100% os conceitos de Holic. E esse filme ele casa tão bem pra explicar algumas coisas que é meio que subentendido pra quem não conhece a franquia. Se você tá ouvindo isso e você não conhece a franquia, Holic ele foca no Watanuki Kimihiro, que é um garoto que ele atrai espíritos. Até que um belo dia ele entra numa loja de uma moça que diz que pode realizar qualquer desejo, que é a Yuko. E ao longo de Holic, né, a gente meio que vai vendo o Watanuki aprender coisas do cotidiano, envolvendo questões de espíritos e afins, junto com a Yuko, enquanto a Yuko realiza desejos para outras pessoas, né? Inclusive, o único filme de animação da série, que é O Sonho numa Noite de Verão, ele é um puta filme legal, só que esse live action, ele tem tudo. Ele tem momentos de impacto, ele tem uns momentos muito foda, ele tem... Ele, pra mim, tem uma das histórias isoladas que eu acho mais foda, que é a história envolvendo o Dedo Mindinho. Pra quem conhece Holic, sabe que a história do Dedo Mindinho é fodida. E é muito legal porque meio que às vezes a gente não entende muitas questões de promessa, as questões de mentira, e Holic trata muito disso. Trata o quanto isso pode te fazer mal no âmbito mais do que pessoal, num âmbito interior, não no âmbito exterior. Porque você mentir de uma forma que você não tá percebendo, você se ceder a vícios e afins, podem te prejudicar de uma forma muito além. E quem tem que decidir muitas vezes é tipo de coisa, você vai parar, você vai seguir dessa forma, você vai mudar a forma como vive, não é os outros, e sim você. Então a obra trabalha muito bem isso, assim como a obra utiliza esse caso do Dedo Mindinho pra trazer os vilões, a forma como ele aplica isso é muito interessante, a forma como tudo se resolve é bem interessante. E sim, eu quero dar um destaque aqui pra música do Sekai no Wari, o Habit, que é uma música muito boa, inclusive, e tem uma tradução muito interessante, que é justamente falando dos hábitos que nós temos, e casa muito bem com o filme. Ele é um filme que ele mexeu comigo, assim, minimamente quando eu terminei, porque eu tava, rapaz, isso aqui é bom.
E foi um filme que, tipo, eu fui só escrever sobre ele tempos depois, porque ele não tava ainda no Letterboxd. Eu fui escrever sobre ele lá pra setembro. E ainda assim eu lembrava muito bem da sensação que eu tive quando eu vi, porque é muito marcante. Então é um filme que ele merece sim a sua atenção. É um pouquinho mais difícil de achar do que os demais dessa lista. Sim, mas se você achar, dê uma chance. Vale a pena. Oitavo lugar. Se o meu décimo e o meu sétimo eu devo ao Luca, meu oitavo lugar eu devo a Yasmin. Yasmin é uma amiga minha que tá me fazendo ver muito filme de terror esse ano. Eu já tava tentando embarcar nesse mundo aí e ela me incentiva 2 vezes mais. Então, né, vamos ver Talk to Me, ou Fale Comigo. E rapaz, se esse filme tá no meu oitavo lugar, é porque meu top 5, como eu disse, ele é imutável. Porque senão ele estaria mais pra cima. Filme bom prequerelho, tá? Prequerelho. Tanto que eu admito, eu fiquei na dúvida se entrava ele ou Evil Dead Rising. Ou até Exorcista e o Iluminado. Mas por motivos de eu ter saído zuretíssimo da sessão, coloquei ele. Porque Evil Dead Rise, puta merda, plá, meu cérebro, eita porra, era isso que eu tava esperando. Iluminado, eu assisti o Iluminado com o Caco, sem a gente combinar rolê. E o Caco viu que eu saí da sessão, tipo, uau, esse filme é foda. Exorcista eu assisti também com a Yasmin, e Yasmin viu, tanto que eu falei pra ela quanto pro marido dela, pro Sandro, que, tipo, achei o filme foda. Mas, cara, Fale Comigo foi um filme que eu saí do cinema e fiquei tipo, caralho, o que que eu acabei de ver? Que filme maluco. Malucão. O filme é bom, mas ele é malucão. Cara, eu não tenho palavras pra te dizer o quão zureta você sai desse filme. Porque ele é um filme de terror, mas ele é um filme de terror que ele te deixa mal. E eu acho isso incrível. Eu achei incrível como um filme desse consegue mexer com você. Ele não é um filme perfeito, óbvio, mas ele, caralho, ele é um filme que, mano, não tem como te explicar isso sem falar assim, você sai zureta do bagulho. Você sai muito perplexo, assim, com algumas coisas e como a história se constrói até o seu final. E você fica mais zureta quando você começa a entender que talvez o filme trate também de luto, de como você não lidar bem com o luto, às vezes pode gerar umas merda muito incrível. Então, porra, é um conjunto foda por um filme que é muito bom. Por um ano que a gente tem uma caralhada de filme de terror. Fã de terror teve filme de terror a dar com um pau. Inclusive, eu já falei de alguns deles. Tem podcast texto, provavelmente, de alguns filmes de terror que eu vi ao longo do ano. E caralho, esse aqui é uma surpresa grata. Mas ele te deixa zuretíssimo das ideias. Então, assim, esse aqui eu nem posso falar muito, porque qualquer coisa mais que eu fale vai ser um spoiler. Mas pra quem não conhece, né, só mencionando a história, ele foca numa personagem que eu agora não lembro o nome dela. Que ela recém perdeu a mão, recém perdeu a mãe, né? Não é a mão, ela recém perdeu a mãe. E meio que, no meio dos rolês de jovem, ela descobre que o pessoal tá com uma nova brincadeira aí, que é tocando uma mão embalsamada de alguém morto, pra falar com os mortos. E a partir daí é que a loucuragem se desenrola e, olha, merece sua atenção se você gosta de filme de terror. Próximo da lista, como eu disse, também indicação do menino Luca, mas aí entra o dedo da Yasmin e eu falei pra ela, porque lá em 2013 ela falou pra mim que esse filme vale a pena. Que é A Vida Secreta de Walter Mitty. Quando eu pensei no pós-top 5, eu fiquei pensando, e o meu sexto e sétimo lugar, eles não mudaram muito justamente por isso, pelos impactos e tal. E sim, assim como eu fiz no décimo, assim como eu fiz no oitavo, fiz no sétimo, eu vou fazer até o primeiro. Alguns aí de cima não vai ter tanto, mas tem alguns outros que talvez terão nomes sendo mencionados aqui, e se a pessoa estiver ouvindo, ela saiba que ela tem o meu profundo agradecimento. Mesmo se for um filme que talvez depois ela tenha que pagar uma terapia. Mas enfim, vamos seguir. O Vida Secreta de Walter Mitty, ele conta a história do Walter Mitty, que é um cara que analisa negativos pra revista Life. E tem um podcast aqui, tá? Inclusive, esse link vai estar também aí na descrição junto com esse meu top 10, pra você ouvir o podcast de Vida Secreta de Walter Mitty. Mas, o que eu posso falar que eu não falei lá? Fora que o filme é bonito, fora que o filme faz você analisar a vida de outra forma, fora que você trabalha muito bem assim os conceitos, o filme sabe trabalhar muito bem alguns conceitos, o Ben Stiller como diretor e atuando é um primor. É um filme que ele é muito bonito, ele nos traz pra realidade, ele faz a gente parar de ficar pensando em um mundo belo, em um mundo perfeito, em formas como as coisas podem se desenrolar, e ao invés de parar de só pensar em vamos fazer, talvez, bora fazer? Bora acontecer. Porque às vezes a gente tá muito preso no e se, mas, mano, caralho, e se não acontecer? Entendeu? Então, às vezes, o primeiro passo a gente dá com medo,
né? Já de Shine Down, o primeiro passo é um pouco de medo, mas o segundo a gente pode ir um pouco mais de fé. É um filme muito bom? Com toda certeza. É um filme que você acha fácil? Com toda certeza. E sim, eu não vou falar mais do que isso. Se você quiser, tem o link do podcast, vai lá ouvir. Esse aqui eu não vou nem falar muito, porque tem podcast. Vai lá ouvir, porque, cara, merece muito sua atenção. Sexto lugar. Sexto lugar, originalmente, ele tava no meu top 5. Tá? Inclusive, vai ter gente que vai ficar puta comigo neste momento. Tá? Vai ter gente que vai ficar puta comigo neste momento. Mas um abraço pra todos. Mas meu sexto lugar, aí tem gente que vai ficar bravo comigo porque vai falar, por que você colocou essa merda? Se você pensar que esse filme é uma merda, você já tá errado. Mas seguimos. Mas meu sexto lugar fica pra Barbie. Por que Barbie? Primeiramente, quem me conhece, eu vou usar o quem me conhece sabe aqui, porque quem me conhece eu vou zoando muito essa questão. Tá? Quem me conhece sabe que eu falei muito assim. Esse filme, ou ele vai ser a revolução do cinema, ou ele vai ser uma merda gritante. Se você me conhece e está ouvindo esse podcast, você sabe que eu falei isso em algum momento. E eu falava rindo, porque eu falava, mano, ou isso vai ser genial, ou isso vai ser uma merda gritante. Quando eu vi o primeiro trailer, eu falei, gente, isso aqui tem tudo para ser incrível, mas ele também pode ser uma merda. E se ele for uma merda, não há o que se fazer. Entende? Não há o que se trabalhar se esse filme não for necessariamente bom. Porque é a vida. E a vida tem disso. Às vezes a vida dá essas merda aí gritante. A gente não tem um filme tão bom, mas a vida é assim. A gente segue. A gente segue. Né? Mas a gente tá falando aqui de um rolê que é Barbie. O que se espera de um filme da Barbie? Se você falar que esperava muita coisa, você é muito fã da boneca. Mas eu não esperava tanta coisa. Eu esperava um filme interessante. Mas não o que me foi apresentado. E eu disse isso para amigos mais próximos, mas eu acho que cabe também dizer aqui no comentando pela minha responsabilidade de um influencer, foda-se se for grande ou pequeno, mas cabe minha responsabilidade. Pra mim, raposão, Barbie, eu não sou o público-alvo do filme. Não adianta eu vir aqui, não sei o quê, é um filme, é um filme. Sim, eu sei que é um filme, mas ele não dialoga 100% comigo. Ele dialoga com quem é o público. Que é, em sua maior parte, mulheres, porque é um debate, é um discurso voltado para o público feminino. O público masculino, etc., ele entende-se. E quando eu digo público feminino, eu não estou querendo dizer de gênero. Estou dizendo de uma forma ampla. Você se identifica como mulher e assim, assim. É um discurso que ele ressoa. Ele ressoa. Ele ressoa com o seu público-alvo. E aí a gente entra no todo um espectro de vida. Uma pessoa que às vezes olhou para aquilo e se identificava pela incrível... Porque Barbie, desculpa, Barbie é incrível. Barbie é tudo. Para quem sempre gostou das diversas facetas da boneca e por aí vai, é um filme que ele ressoa muito forte. Para um público que às vezes se sente diminuído, oprimido e afins pelo sistema que nos rege, ele é um discurso muito forte. E ele ressoa muito forte. A Greta, ela consegue criar um filme muito bom. Ele é um filme que, caralho, você vai terminar ele e você vai ficar assim, puta, isso é um filme bom. Às vezes você não vai gostar, mas aí é você. Você e sua cabecinha. Viva com ela. Eu não preciso do seu pensamento. Porque ele é um filme muito grande. Quando eu digo grande, ele é grande na forma como ele ousa, na forma como ele se atreve a mostrar que, tipo assim, mano, é isso. Você não precisa se escorar numa outra pessoa. Vou colocar até dessa forma. Você não precisa se escorar em alguém. Você pode ser você, viver a sua vida, você é foda. Só que aí ele vai dando N discursos que são muito legais. Da não dependência a outra pessoa e por aí vai. É um filme tão assertivo que você sai da sessão e você fica, cara, o que eu acabei de ver aqui é incrível. E fora que é divertidíssimo você ver os caras da Matheus sendo tratado como um bando de idiota. Só por isso o filme já merecia nota 5. Mas ele é um filme muito bom. Ele é um filme que cresce muito bem. Né? Tanto que eu já tinha pensado em ver o filme, acabei indo com o pessoal, né? Acabei indo com o Jefferson e Cabia. Achei esse filme, foi muito legal. Gostei, inclusive, porque, cara, foi uma das raras sessões desse ano que eu não fui sozinho. De boa parte dos filmes que eu falei, que eu vi no cinema, assim, a maioria que eu vi no cinema esse ano foi sozinho, foi um ou outro que não foi. Inclusive, os que não foram, talvez tenham destaques aí. Que nem esse, que eu não fui sozinho, né? Pelos anteriores, como eu mencionei, o Talk to Me, eu não fui sozinho. Então, assim, filmes que eu não fui sozinho foram poucos. Mas nesse top 10 tem... Que eu não estava sozinho, que eu não fui só eu na sessão, tem 3.
vocês entenderem, dos que eu vi no cinema, né? Dos que estão aqui que eu vi no cinema, tem 3, só que eu não fui cinema. Que por incrível que pareça, se eu não estou enganado, pasmem, os 3 filmes que eu não vi sozinho, os 3 filmes que eu não vi sozinho, são somente os 3 que estão no meu top 10. Pra vocês terem uma ideia. Então, assim, foi uma sessão muito legal, porque depois que eu saí, ainda consegui conversar com os dois um pouco, ver a opinião deles, né, do Jefferson e da Bia, o que eles acharam, eles também gostaram. Então, assim, foi um filme que foi muito legal, e eu falei isso pra eles, falei pro pessoal, né, depois, ó, gente, puta, é um filme que eu achei foda, mas ele não é um filme que eu, homem, cis, hétero, olho e falo, puta, dialoga 100% comigo, mas não é um filme bom. É um filme bom, não, é um filme excelente, é um filme 10 de 10. Até o final, né, do filme, que ele é bem assim, te pega um pouco desprevenido, ele é muito bom. Tudo nesse filme é bom porque você não esperava, você espera trocentas coisas. E tudo que lhe é entregue não é, às vezes, o que você tá esperando, mas ele funciona como algo a mais, e isso é maravilhoso. E eu acho que experiências cinematográficas, num geral, elas precisam ser mais, tá? Tanto que, tipo assim, no meu top 10 tem muitos filmes, por exemplo, que eles são nota 4. Tem alguns filmes aqui que eles são nota 4. Mas não é porque eles são ruins. Não é porque eles são só top pica. Não, às vezes pra mim eles são, tipo, filmes muito bons. No meu top 10, os filmes pra mim são muito bons. Só que a experiência do que eu tava esperando aliado ao que eu recebi. Eu não posso dar uma nota 5 por um filme, porque eu achei o filme muito bom. Só que eu não tava esperando, eu tava esperando X. Porque se eu tava esperando isso e foi me entregue isso, eu não posso. E Barbie eu tava esperando um negócio muito um pouco aquém do que me foi entregue. Porque o que me foi entregue me levou alguns dias pra eu realmente olhar e falar, cara, isso aqui é interessante. O debate aqui é interessante. Ver pessoas que são, muitas vezes, o público-alvo desse filme falando, mano, o debate pra mim me pegou. A ideia do filme me pegou. Eu achei isso incrível. Eu chorei quando apareceu, por exemplo, um determinado personagem. Então, toda a ideia ela é muito bem trabalhada. Então, sim, é um filme que ele merece sim estar nesse top 10. Sei que há quem ache que esse filme merecia estar em posições mais altas, assim como um outro que eu vou falar aí. Mas sim, ele está no sexto lugar porque, como eu disse, meu quinto lugar, meu quarto, meu terceiro e meu segundo, e em especial meu primeiro, não poderiam ser mudados. E tem N fatores que eu vou explicar em cada um deles. Porque de todos eles, 3 tem podcast. Agora a gente tá chegando no top 5. Você já sabe, então, que meu top de 6 a 10 são, respectivamente, sexto lugar, Barbie, sétimo, A Vida Secreta de Walter Mitty, oitavo, Fale Comigo, nono, XXX Holic, de 2022, e o décimo, Questão de Tempo. Agora vamos pro quinto lugar. O quinto lugar, eu já falei dele na época que eu li o Kindle dele em inglês. Eu vibrei quando a JBC anunciou o volume único. Eu falei do mangá na época que a JBC, que eu li o volume físico. E eu acho que eu falei do live action na vez do podcast. Mas sim, eu tô falando de novo dele. Um mangá pra quebrar o seu coração, porque ele vai fazer isso. Tem quem não goste, acha superestimado. Tem gente que acha que é brisa da protagonista. O que, se você analisar friamente, eu até tava lembrando de alguns pontos aqui, não é. Mas sim, meu quinto lugar fica com My Broken Mariko, porque puta que pariu, você precisa ver esse filme. Precisa. Só que não veja num dia mal, porque esse filme ele é muito bom, mas ele vai te quebrar em pequenos pedacinhos, assim como algumas outras coisas desse meu top 5. My Broken Mariko, ele conta a história da Shi, se não falei mal o nome da protagonista é Shi, que um belo dia ela tá correndo e ela descobre que a melhor amiga dela se matou. Sim, ela foi de arrasta. A amiga dela fez o contrário de viver. E a partir daí a gente meio que vai seguindo uma história onde a gente vai acompanhando, né, a Shi, depois de um certo rolê, tentando levar as cinzas da Mariko pra praia. Nem spoiler, porque isso é meio que no começo, ali, uns 10 minutos, 20 minutos do filme. E meio que a gente vai fazendo algumas relembranças do passado dessas duas personagens, da convivência das duas, enquanto a gente vai vendo uma ideia muito, tipo, da Shi também não se perdoar pelo fato dela não ter convivido tanto, não ter sido, às vezes, uma amiga tão boa. Tá, num resumo bem resumido é isso. E My Broken Mariko, por que ele entrou no meu top 5? Mano, é um filme que ele pega o mangá e ele transpõe muito bem pra tela. Até porque por ser um mangá muito simples. Só que ele consegue fazer alguns acertos que outros filmes de live action, mais pé no chão que eu vi, não fazem. Vi de Solanin. Solanin ele não foca tanto. Solanin ele faz uma opção de foco que não sei se necessariamente foi a melhor. Futuramente eu falo disso quando eu vou falar do mangá de Solanin.
Mas My Broken Marico, ele acerta porque ele consegue ter um tom muito assertivo, assim, narrativamente falando. Ele consegue trabalhar muito bem as suas bases. Ele consegue estruturar muito bem a sua narrativa de uma forma que, cara, você fica preso ali. E você vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo. Quando você vê, já o filme já chegou ao seu final. Só que você ainda está estarrecido com o que você acabou de ver, justamente porque puta que pariu. Quanto mais você vai conhecendo a vivência dessas personagens, vendo as conversas, vendo a forma como a Mariko mesmo se via, as coisas que a Mariko sofria, você entende o sofrimento dela. E você acaba até entendendo um pouco por que a nossa protagonista se culpa por talvez não ter sido a melhor pessoa do mundo para Mariko. Apesar de quando você começa a entender, você entende que ela sempre tentava ajudar, mas assim, é o famoso, nem sempre o que a gente tenta é 100% efetivo. Somos passíveis a erros, né? E meio que uma forma que ela encontra de se perdoar pelos erros, e até a forma que ela meio que encontra de se perdoar por talvez ter abandonado a amiga é justamente essa questão de ir até a praia com as cinzas dela. É um filme bom? Pra cacete. É um filme que eu recomendo? Sim. É um filme que eu acho que você precisa assistir? Sim. Mas, como eu disse, ele não é um filme pra todo mundo. Eu acho que, assim, você tem que estar num dia muito legal, porque ele é um filme que ele mexe um pouco com as estruturas. Vale você conhecer, sim, o mangá, porque é uma história muito bacana, é uma história que ela cresce muito bem, apesar de ser um volume único, ele é bem trabalhadinho. Então, sim, eu recomendo que você procure, que você conheça. E pra mim, cara, é um filme nota 5. Ele tá no meu top de filmes do ano, não é à toa, ele é meu. Ele tá, inclusive, nos meus favoritos. Se você olhar meu perfil no Letterboxd, você vai ver que ele tá nos meus preferidos lá. Então, sim, é um filme que ele vale muito a pena. Recomendo, com toda certeza. Meu quarto lugar é extremamente controverso. Rosana, se você estiver ouvindo isso, um abraço pra você. É extremamente controverso. Eu sei que vai ter muita gente que vai ficar puta comigo neste momento. Mas meu quarto lugar fica com Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Eu sei que muita gente que gosta do Homem-Aranha acha que deveria estar em posições acima, mas meu top 3 ele é muito difícil. Inclusive, esse filme, ele era meu segundo lugar. Até surgir meu top 2 e meu top 3. Como eu disse, assim como o My Broken Marico, ele também tem podcast. E é um podcast onde eu rasgo uma seda desgraçada, porque ele é tudo isso sim, ele é até mais. Ele tem um terceiro ato meio anticlimático, porque ele não se conclui, mas isso não tira o charme do filme. Isso não tira a grandiosidade que essa continuação tem. Primeiro, pela forma como ela trabalha as questões. Segundo, pela maneira como ela entende que ela precisa ir adiante. E, acima de tudo, ela entende claramente que a responsabilidade mudou. Ela muda o foco, inclusive, do personagem que é responsável por mover a trama. Se no primeiro a gente tinha o Miles movendo a trama, aqui a gente tem mais a Gwen. E a gente tem todo um background dela, tem um background de trauma, e por aí afora. É um filme que ele cresce em número, ele cresce em tensão, e ele cria um arco narrativo tão bem construído que a gente fica curioso pro que virá a seguir. Então, sim, Miranha, através do Miranha Verso, é um puta filme. E aqui eu acho que eu poderia ficar horas falando, assim como eu fiquei com My Broken Mari. Não é hora, também poderia ficar mais tempo falando. Só que, se eu ficar falando, vocês não vão lá ouvir o podcast. Então, eu vou deixar pra vocês ouvir e vocês entenderem o porquê ele é meu quarto lugar. E ele era meu segundo. Eu acho que na época, inclusive, que eu gravei o podcast, eu cheguei a mencionar que ele era meu segundo. Só que, cara, a vida não é esse morango e a gente tem meu top 3. E aí a gente faz o recap. Quarto lugar no Homem-Aranha através do Aranha Verso. E My Broken Marico em quinto, tá? Aqui eu volto, né? Acho que vocês vão perceber a diferença nesse momento. Porque antes de eu falar do meu top 3, eu só quero mencionar que eu consegui uma proeza improesável, que foi não ter me atentado que da onde eu estava gravando o limite era 30 minutos e eu perdi 2 minutos de podcast. Porque eu comecei a falar do meu terceiro lugar e eu simplesmente não me atentei a esse detalhe. Então, assim, vocês vão ficar com aqueles 30 minutos anteriores e eu vou voltar agora com o meu terceiro lugar. Porque simplesmente, cara, foi intancável, pra dizer o mínimo, eu não ter me atentado a esse detalhe. Quando eu olhei, tava lá, tipo, 30 minutos e parou de gravar. E eu falando mais que o Homem da Cobra do meu terceiro lugar. Mas vamos voltar lá com o meu terceiro lugar.
que é um filme que ele lança no que vem no Brasil. Ele não estará no meu top de melhores do ano, tá? Do ano que vem. O desse ano ele está, mas do próximo ele não estará. Porque regras são regras e eu tô considerando tudo que eu vi, não que eu reassisti. Porque se eu tivesse considerado que eu assisti, talvez mudasse algumas coisas. Mas assim, o meu terceiro lugar, ele é Past Live, ou Vidas Passadas. Ele é um filme que ano que vem ele vai sair. Ele vai sair, não, né? Ele sairá no cinema. Inclusive, ele sai em janeiro. Ele tem distribuição da California Filmes. Eu tô falando isso porque, inclusive, o maior portal o maior portal no Brasil da A24, que é o A24 Brasil, divulgou a data dos próximos 3 filmes que são da A24 e vão sair logo no primeiro trimestre aí do ano. Tá? E assim, um ponto que eu quero deixar muito bem adiantado aqui pra vocês é que, cara, esse filme só me fez olhar pra A24 e falar: A24 só tem, assim, até então, que eu assisti filmes bons pra cacete. E quando ela adquire direitos de propriedades, que é o caso do Fale Comigo, são filmes que têm uma força muito grande. Então isso ganha uma me dá uma palavra agora. Mas isso ganha um potencial muito maior. E o Pets Live, ele foca na Young, né, ou Nori Young, e no Haesung, que são duas pessoas que a vida não é muito gentil com eles. A gente vai acompanhar eles em 3 momentos da vida, tá? No começo a gente acompanha eles pequenos, e depois numa certa idade, e depois no período mais atual, vamos colocar assim. E nos 3 momentos da vida, apesar da vida cooperar com eles, em uma área ou outra, na área que talvez os dois quisessem essa cooperação, a vida não coopera. Então ele é um filme que ele é muito bonito, ele é muito sensível, vamos colocar desta forma. Ele sabe o que ele quer nos mostrar. Ele quer nos mostrar que a vida nem sempre vai ser justa. Mas, para machucar mais ainda o coração do brasileirinho, o filme faz questão de trabalhar a tese de vidas passadas, de que todas as pessoas que nós cruzamos na nossa vida, elas vão, né, consequentemente, talvez estar ligadas a nós por conta de vidas passadas e por aí vai. É uma situação que, cara, é para machucar o coração do brasileirinho. O brasileirinho sai com o coração machucado, ele sai com o coração doendo. Só que, cara, é o famoso filme agridoce. Ele tá aqui para realmente te fazer refletir. E às vezes você pensar, porque às vezes tem coisas que a gente não pode explicar, tem situações que a gente não explica. A gente não explica quando a gente conhece alguém, a gente parece que a gente conhece essa pessoa há muitos outros anos na nossa vida, que ela faz alguma coisa. A gente não tem essa explicação. Mas quando acontece, é muito interessante, é uma crescente muito boa. É uma forma como isso se dá muito grandiosa. E o filme ele tem um cuidado, ele tem uma sensibilidade de trabalhar isso, ele tem uma ideia muito boa que paulatinamente, vamos colocar assim, ela cresce muito bem no filme até os momentos finais. Ele é um filme que ele realmente te deixa esperando alguma coisa. Quer seja um final mais feliz, quer seja um final um pouco diferente, quer seja uma forma de olhar aquelas situações de forma diferente, mas é um filme que ele realmente faz você olhar a vida de uma outra maneira. Ele é um filme que ele é bonito, ele é sensível, ele é um filme que, honestamente falando, depois de eu ver esse podcast, já ver a data de lançamento desse filme, e esse programa para assistir na estreia. Porque ele merece sim a sua atenção. E sim, eu já adianto de novo. É o tipo de filme que quando chegar na época do lançamento, eu estarei aqui para novamente fazer minha propaganda para vocês, porque eu acho que vocês precisam assistir esse filme. Tá? E não é, mas é papinho de vendedor. Não, é um papo real. Porque ele é um filme muito bonito, ele é um filme que incorpora muito bem questões que às vezes nós não paramos para pensar. Ele é um filme que ele realmente tem um texto meu que eu comecei a fazer, ainda não terminei, vou tomar vergonha na minha cara pra terminar e lançar ele o quanto antes. Mas é um filme que, cara, honestamente falando, eu assisti ele numa semana que eu já tinha assistido o meu segundo lugar, algumas semanas, né? Acho que foi na mesma semana, calhou de ser na mesma semana. Porque foi bem entre o final do mês e o começo do outro. E, cara, eu terminei o filme, mas eu tava zuretinha da ideia. Eu tava, mano, isso aqui mexeu comigo. Isso me lembrou algumas coisas muito específicas. Então, assim, foi um rolê que merece sim minha atenção, mereceu sim o meu destaque, merece a posição que se encontra. E sim, você precisa assistir esse filme no cinema. Se você, depois de ver esse filme, começar a entender talvez algumas outras questões mais a fundo e tal, e falar, pô, tá na hora de eu tomar algumas vergonhas na minha cara, talvez faça uma diferença muito grande.
tá? Mas é um filme que sim, merece muito sua atenção. É um filme que tá no meu terceiro lugar porque eu tava esperando um romance bobo e eu encontrei aqui um filme que me fez pensar muito, me fez refletir muito sobre algumas questões da minha vida mesmo como pessoa. Então sim, ele é meu terceiro lugar de coração. Talvez ele entre até num top assim de filmes que eu já vi ao longo da vida. Aonde ele entraria? Não sei, mas ele entraria, tá? E é basicamente isso. Agora, vamos para o segundo lugar. Porque o segundo lugar, ele também é para quebrar o coração do brasileirinho. O segundo lugar é oriundo da minha curiosidade. E se você estiver ouvindo até aqui, que eu citarei agora, eu agradeço por um lado. Eu já falei isso pra você. Você vai pagar minha terapia, Betânia. Você vai pagar minha terapia. Porque eu falo, porque a minha curiosidade quando ela postou um. Isso aí eu entrar uma pequena história. Que a Betânia ela postou um pequeno status. A Betânia é uma pessoa conhecida, uma querida aí minha do coração, uma amigona. É, ela postou um status e eu fui curioso. Fui perguntar qual é o nome do filme. Ela falou o nome do filme. Eu fui assistir, eu terminei mandando pra ela se você vai pagar minha terapia. Porque. E o Caco também é um pouco culpado porque ele fez eu entender o final do filme. Então o Caco também vai pagar minha terapia. Ele e a Betânia depois vou ter que. Vou apresentar um ao outro para que eles decidam quem vai pagar a maior parte da minha terapia por esse filme, que é meu segundo lugar, que é After Sun. Irmão, irmão, aqui a gente tem um filme que é cinema. Só que você sai, tipo, quando você entende o filme, você sai destruído. Destruído. Porque é basicamente um road movie pai e filha numas férias. Eu vou resumir desta forma. Porque qualquer coisa a mais que eu fale pra você é um spoiler. Qualquer coisa que eu fale vai estragar a sua percepção do que você vai ter do filme. Ele é um filme que você não sabe o que sentir. Eu tô falando dele hoje, dia 26/11, e eu ainda não sei exatamente o que eu sinto por ele pós-final dele. Porque ele te destrói de uma maneira quando a ficha cai, a grande ficha cai de algumas coisas, que é maluco. Cara, é maluco. É maluquice. E, inclusive, numa das minhas conversas mais recentes, quando eu tava falando do meu top 10, que inclusive eu tava falando dele com a Betânia me perguntou: After Sun, você acha que é um filme que dá pra rever? E eu respondi pra ela naquela vez, na minha pretensa inocência, que eu achava que sim, desde que você. Só que quando eu paro pra pensar de novo, no momento que eu estou gravando isso, eu começo a pensar que sim, ele é um filme que dá pra você rever, só que não é o tipo de rever a cada, sei lá, um ano. Não é o que eu faço com alguns filmes. Ele é um filme que pra você rever você tem que dar um tempo, você tem que estar talvez em um outro momento da vida, porque talvez em outros momentos da vida você consiga entender algumas outras nuances que a ideia tem. Mas, em linhas gerais, não é um filme digerivelmente fácil, e não porque ele é um filme pesado, mas é porque ele é um filme muito simples que quando os detalhes que estão por trás eles se revelam, é agressivo. E não agressivo no sentido de mano, isso aqui é gore, é explícito. Não, é agressivo porque bate. E você fica um pouco na bad. Ele é um filme que consegue te deixar na bad pela, pelo subtexto, pelas entrelinhas. É complicado. É um filme doloroso, vamos dizer assim. É bonito e é doloroso. Ele é um pouco da vida, né? A metáfora da vida. E quando eu brinquei no começo desse pequeno trecho falando que o Caco, que eu ia falar pro Caco e pra Betânia pra eles fazer os dois conhecerem pra eles decidirem quem vai pagar minha terapia, é porque, tipo assim, eu fui curioso de perguntar pra Betânia qual era o filme, ela me falou. E eu falei, vou colocar na minha lista. Eu tava, o período tava mais tranquilo, eu falei, vou assistir. Quando eu terminei de assistir, era um horário que eu sabia que ela não conseguiria me responder. Então eu falei, não vou mandar mensagem pra ela agora. E eu estava falando com meu amigo Caco. E o grande Caco, eu fiquei, Caco, o final do filme não é o que eu tô achando que é. É dele, é. Quando ele falou, eu já tava, tipo, perplexo, eu já tava, tipo, mano, não é possível. E quando ele me confirmou, eu fiquei, tipo, caralho, eu fiquei arrasado. Porque eu não tava esperando aquilo. E quando ele me explicou o contexto por trás do filme, assim, eu fiquei triste. Eu real fiquei triste e me bateu um pouco. Bateu um pouco porque, cara, entra um pouco a questão de só quem já perdeu algum ente querido e tananã. Eu não vou entrar muito no mérito, não vou dar spoiler. Sente um pouco melhor assim quando você entende o subtexto do rolê. Mas, cara, é um puta filme. É um filme assim que. É tipo, é o famoso filme pra você ver em algum momento da sua vida. Não sei o quanto vai bater em você quando você assistir. Não sei o quão lindo você vai achará este filme. Mas é um filme que ele merece sim a sua atenção. Ele merece sim a sua
recepção, e mais do que tudo isso, eu acredito confesso que você tem que dar uma chance, certo? After Sun, ele é um filme que ele é um pouco fácil de achar nos streams da vida, só que o streaming que você vai achar é um streaming relativamente mais underground, assim. Mas recomendo que você vá lá e confira, tá? Com isso, chegamos aí ao top 1, mas antes do top 1, vamos voltar para... Sim, eu vou fazer vocês reverem meu top todo momento, tá? Vamos lá. 10º lugar, questão de tempo. 9º lugar, Holic 2022. 8º, Fale Comigo. 7º, A Vida Secreta de Walter Mitty. 6º, Barbie. 5º, My Broken Mariko. 4º, Homem-Aranha através do Aranha-Verso. 3º lugar, Vidas Passadas. 2º lugar, After Sun. Temos aqui uma seleção de 9 filmes. Todos, sem exceção. Eu recomendo que vocês assistam. Tá? Em momentos diferentes da vida, obviamente. Tá? Obviamente tem um filme que eu recomendo quando você tá num dia mais feliz, num dia quando você tá mais querendo algo pra alegrar seu coração. Se você é mais fã de terror, se você quer algo mais diferente, se você quer algo único, se você quer uma animação legal. Só que nenhum deles chegou nem perto de arranhar. After Sun deu uma triscada, ele encostou no meu primeiro lugar. Ele encostou. Porque o meu primeiro lugar, ele foi decidido no dia... Deixa eu ver aqui a data certinho, porque eu vou falar a data. E vai ter gente que vai achar que é exagero. Mas foi nessa data. Foi neste dia. Cadê? Eu não vou lembrar exatamente a data. Mentira, eu vou sim, porque tem um podcast. Tem um episódio. E o episódio saiu no dia seguinte a esta data. Pera aí, gente. Tudo aqui tá sendo feito ao vivo. Vocês estão ouvindo esse podcast com 0 edição? Então, mas vocês estão vendo fazer ao vivo a procura da data. Porque a data deste podcast... Eu acho que eu fiz merda aqui, procurando data aqui. Tananã, tananã. Calma aí, galera. Tô tentando achar a data aqui. Tananã, tananã. Aqui. A data em questão, ela foi... Pera aí, gente, que eu tô tentando achar a data aqui. Tá meio difícil, mas a gente acha. A data em questão foi no dia... Exatamente isso. Foi ali em torno do dia 25 de julho. 25. Nesta data, nasceu o meu primeiro lugar. O podcast em questão, ele saiu no dia 26 de julho, às 10 da manhã. O filme em questão é a adaptação de um mangá, é uma animação. O meu primeiro lugar, com toda a pompa, honra e glória, e aqui vocês vão me ouvir falar pra caralho, é The First Slam Irmão, não tem pra ninguém. Não tem. Não tem. Não tem. É meu querido do coração pra este ano. É meu favorito. E After Sun chegou ali, ó, na risca. Ele encostou, mas ele não pegou. Porque, irmão, isso aqui é um filme que você precisa assistir. Isso você pode odiar anime, mas isso aqui você precisa assistir. The Force Slam é uma experiência. Isso aqui não é apenas um filme, é uma experiência. Pra mim foi uma experiência porque, né, foi um dia que eu tava com a galera, tava eu e a galerinha de sempre, nossa grande galera do bem, vendo o filme. Nem sempre do bem, né, porque a galera causa pra caralho. Mas tava a galera pra assistir esse filme. A sala em si virou, tipo, uma torcida, porque no meio pro final do filme tava todo mundo torcendo realmente pra que o nosso time protagonista ganhasse. Mas, cara, aqui é onde, junto com uma outra coisa aí que eu vou solicitar. Que eu vou solicitar, não, né? Que vai ter podcast. Não vai ser essa semana, mas vai ser na próxima, muito provavelmente. É onde prova que o autor, às vezes, colocar a mão no bagulho, se ele entende o que ele tá fazendo, ele faz algo bom. The First Slam Dunk, ele é um show à parte. Primeiro porque, assim, como eu falo no podcast, que aí eu vou pedir pra vocês ouvirem, que fica mais fácil, ele trabalha muito bem nisso. Ele tira o Sakuragi, que é o protagonista, e ele coloca outro personagem. O outro personagem, ele não é necessariamente protagonista, então em alguns momentos a gente tem uma tropeçada assim na questão do cara assumir esse protagonismo. Só que toda a forma como a narrativa é construída, o fato do Takehiko Inoue ter pensado num plot paralelo pra esse personagem, exclusivamente pra gente ter um trabalho melhor desse personagem no filme, a forma como a trama se desenrola, a forma como ele aborda todo o jogo em 2 horas de filme, trilha sonora,
a animação, que, tipo assim, é um 3D ali, um CGI, é aquele meio 3D, aquele meio 2D e tal, que a princípio parece causar uma estranheza, mas ao longo do filme ele te prende. Cara, é muito incrível. Eu saí da sessão de cinema, no dia seguinte eu estava relendo o que esse filme adapta, que é o último jogo. Irmão, irmão, tudo nesse filme é emblemático. Tudo nesse filme faz a gente lembrar o porquê Slandunk no Japão é visto como, quiçá, a obra mais importante da Jump. Que foi a obra que, quando o Dragon Ball terminou, ainda conseguiu segurar as vendas, né? Não tanto, mas conseguiu dar uma segurada boa nas vendas. E depois que ele foi quando a Jump começou ali a ter o período dela mais complicado, para depois ela se reerguer. Tem texto da Analyze It sobre isso também. E um vídeo, eu acho, se não me falei a memória, no canal deles no YouTube. Mas, cara, você entende? Slandunk é uma das obras mais importantes no Japão. É uma das obras mais fodidas do Takehiko Inoue. O cara só entrega pedrada, mano. Ele entregou uma série pedradíssima. Todo mundo que conhece Slandunk gosta. E o cara, ele me entrega um filme pedrada prequerelho. Prequerelho. E sim, eu tô fazendo voz aqui nesse momento, porque, mano, a pedrada que ele entrega nesse filme é absurdamente incrível. É algo único. E, mano, é tudo. É tudo. Mano, é tudo. É tudo. Eu só consigo pensar nesse filme e falar, cara, esse filme ele é incrível. E aí, é o que eu sempre falo. Pra mim, a expectativa. Eu tava com uma expectativa muito alta pra esse filme. Eu tava realmente com uma expectativa de um filme nota 5. Ele me entregou um filme nota 5, foi um pouco além. E ele ainda me entregou uma experiência foda e. Puta, mano, é tudo. The Force Slandunk é basicamente a melhor coisa que eu vi nesse ano no quesito filme. É basicamente. Eu não diria. E tá facilmente, talvez, entre as melhores coisas que eu assisti esse ano de forma geral. Porque eu não vi tanta coisa assim, né? Se eu for olhar de forma geral, se for pensar friamente. Mas, mano, é incrível. É um filme que, cara, eu vi gente que não te conhecia o mangá, não chegou a ler e saiu da sessão falando, mano, eu gostei do filme. É um filme bom. É um filme muito bom. Eu vi gente que ficou curiosa e foi ler o mangá. Entendeu? Então, assim, virou meio que um negócio muito incrível. E é um filme que, obviamente, você talvez vai falar pra mim, ah, Paulo, mas é um filme de anime, droga! Mas é um filme que vale a pena. Eu recomendo muito que, se você conseguir assistir esse filme, você assista. No momento, ele não está em nenhum streaming. Na data que eu tô gravando isso, ele tá no circuito da SP Cine. Mas em muitos céus, né, onde são gratuitos o circuito, ele só foi exibido antes de eu gravar esse podcast. No único lugar que ele ainda tá sendo exibido no momento que eu tô gravando isso é lá no Centro Cultural da cidade de Tiradentes, onde foi a Perifacon esse ano. E muito provavelmente quando esse podcast sair, talvez ele nem esteja mais no circuito. Mas se tiver, eu obviamente vou divulgar pra vocês irem assistir, porque, cara, é um filme que ele vale o tempo. E sim, ano que vem, se ele sair em algum streaming, eu vou fazer propaganda tranquilamente, porque eu acredito que vocês precisem ver isso. Ah, Paulo, mas é um anime, se eu não achar tudo isso, eu vou falar que é ruim só pra te. Problema seu. Mas pra mim ele é tudo isso. E pra mim ele fez eu reolhar Slandunk, que eu já acho uma obra muito boa. Muito boa mesmo. Foda, tipo, um mangá forte acima da média. E ele fez eu reolhar Slandunk com carinho e falar: caralho, isso é foda! Então, assim, Slandunk merece sim a sua atenção. Ah, Paulo, eu não quero ler o mangá. Eu quero ver o anime antigo depois de eu ler. Mano, muito provavelmente depois que você vê o filme, você vai querer ou ler o mangá ou ver o anime. E qualquer um dos dois, eu super indico que você vá. Eu acho que o mangá é melhor porque você consegue ler o último jogo de uma outra perspectiva, diferente da que o filme aborda. Mas é muito legal também, tá? De forma geral, galera, esse é meu top 10 de filmes vistos em 2023. Como eu disse lá no começo, o link do Letterboxd, da minha lista do Letterboxd com esses filmes, estará aqui na postagem. Assim como os podcasts dos filmes que eu já fiz, né? Dos filmes que eu fiz podcast, que são 4, se não me engano, 3 ou 4. Então, sim, nós teremos esses podcasts aí também linkados para que vocês vá ouvir. Esse episódio ele ficou minimamente grande, mas talvez os desse mês fiquem. É a vida. Mas, gente, é isso, tá? É isso que eu tenho para dizer. 2023 ainda não acabou. Até o momento que estou gravando isso, como eu disse, são 102 filmes, né, cadastrados como visto no Letterboxd. Ainda teremos mais coisas até aí, mas a partir do momento que esse podcast está gravado, não entra mais nada na minha contagem do meu top. Nada.
tá? Um que merece também aí uma menção rosa que eu não falei lá atrás, mas fica aí, que não é necessariamente um filme, mas o Letterboxd cadastrou como, né? 2, na verdade, é o especial de Doctor Who, que é a primeira parte, e Scott Pilgrim Take It Offs, que sim vai ganhar podcast Scott Pilgrim, então merece também menção rosa, porque é uma das coisas mais incríveis também que eu vi esse ano, certo? Então, assim, galera, como eu disse, se você tá ouvindo o podcast, ficou até aqui quase 1 hora, já passou aí tranquilamente aí de uns 40 minutos. Mas se você tá aqui até agora, seja muito bem-vindo, tá? Espero que tenha curtido o episódio. Espero que vá lá e ouça os outros, né, que eu fiz sobre os filmes em questão, sobre as obras em questão que estão aí no meu top. Se você já é velho daqui da casa, já é conhecidíssimo da casa, senta aí, que tem mais episódios vindo pela frente. Tem mais conteúdo saindo aí nas outras redes sociais. Então, assim, tô tentando correr cada vez mais para que esse final de ano a gente tenha uma alimentação maior de conteúdo. E além dessa maior alimentação de conteúdo, que vocês também venham conhecer mais coisas, certo? Então, assim, temos mais coisas vindo por aí, com toda certeza. Então, eu espero que vocês curtam bastante, apreciem a paisagem, certo? Tem algumas surpresas aí que eu quero fazer, inclusive eu já deixo adiantado para filmes ao longo desse ano, mês, né? Eu quero fazer um mini top aí comentando as piores experiências cinematográficas que eu tive, apesar de um deles já ter tido podcast. Alguns podcasts natalinos, então sim, vocês vão ouvir falar de Krampus de novo. E além disso, eu quero falar dos filmes que existem, dos filmes que pra mim existiram esse ano. Então vocês já saibam que tem aí mais alguns spoilers do que estão por vir. Só lembrando vocês, eu não falei isso nos dois podcasts, também não só, não, espero só ter falado em um. A gente tem, né, tá nos principais agregadores, então não deixa de seguir. Se tiver sininho, ativa sinos. Mas estamos no Google Podcast, Apple Podcast, é, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify, diversos outros agregadores. Vai lá ouvir, segue no que você preferir, avalia se tiver avaliação, deixa lá sua notinha. As caixinhas que está aqui não é de graça, então responda a minha caixinha, o que você achou do episódio. E mais do que isso, essa, de coração, se você ouviu tudo, eu vou deixar uma caixinha aqui embaixo, uma caixinha perguntando se você quer resenha em podcast, vídeo ou a forma que você preferir, a forma que for melhor, mas daí depois eu abro. Do que mais você quer resenha, do que já não tenha, tá? Porque os que já tem, como eu disse, tá aqui no link. Os que não tem, eu não vou fazer a primeiro momento. E até vou deixar aqui os que não tem podcast nem nada para vocês decidirem se vocês querem algum outro conteúdo, tá? Porque se vocês quiserem, a gente faz outros conteúdos. Eu faço um podcast, faço um vídeo de TikTok e tudo mais, para vocês terem também esses conteúdos de eu falando o que eu acho desses filmes. De outras formas também, de uma forma talvez até mais abrangente, tá? Ou com spoiler, ou por aí vai, tá? Por hora, também quero agradecer, falar pra vocês indicarem o podcast para um amigo, que ajuda muito, tá? Mas, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!